porquê dessa live, né? Então, por que que eu tô usando sempre essa ideia de exclusiva, exclusiva? Porque essa live, ela é, na verdade, um presente. Ela é um presente para as mães que estão no grupo de educação parental, né? Que eu chamo de Conversa com uma Educadora Parental. Esse grupo, ele existe desde 2023, dezembro de 2023, foi quando eu acabei ali a formação e eu já quis montar um grupo logo. E esse grupo, ele tem sido uma experiência incrível para mim, na verdade. Ele tem sido fonte de inspiração, ele tem sido uma maneira de eu estar sempre conectada com as minhas futuras clientes, com mães reais, com situações de vidas reais. Então, essa live, na verdade, é um agradecimento. O que eu vou apresentar aqui hoje, só as mães do grupo vão ter acesso. Então, é uma coisa realmente que eu fiz exclusivamente para as mães. Não tá, esse link do YouTube que vocês receberam não tá no meu Instagram, não tá em nenhuma rede social, ele tá só dentro mesmo do grupo das mães. Então, como vocês podem ver aí na tela de vocês, tem já o livro, porque o livro já está sendo impresso. Então, a gente já tem a capa definitiva do livro, então tá aí na tela para vocês. E eu vou começar agora, então, as apresentações. Vamos ver se meu computador vai querer me ajudar aqui. Vamos lá. Para a gente começar, quem tiver aí, eu gostaria que falasse para mim as seguintes perguntas, né? Então, quantos filhos você tem? Ou se você não tem filhos, quantos filhos você gostaria de ter? Qual a idade dos seus filhos? E aí eu gostaria que você compartilhasse aqui no chat se você já ouviu falar ou não de educação positiva. Então, são 3 perguntinhas aí. Deixa eu abrir aqui o chat para poder ouvir vocês. Então, idade dos filhos, quantos filhos você tem e se você já ouviu falar em educação positiva, sabe um pouquinho o que que é isso, ou eu ouvi falar, mas eu não sei o que que significa, então eu gostaria que vocês colocassem aqui para a gente ter uma troca ali rapidinho, só para a gente poder, né, se conhecer. Se for pessoas que eu já conheço pessoalmente, vai ficar mais fácil, mas se você é nova aqui e quiser compartilhar. Ó, a Ana Paula colocou aqui, ó, 2 filhos, um de 15 e um de 13. Ela tem o Guilherme e o Gustavo. Eu já sei porque, né, a gente é colegas de sala ali, somos amigas, então eu já conheço. Ela tem ali 2 adolescentes. É uma fase bem complicada, principalmente para o tema de hoje, né, que é sobre telas. Então eu vou falar um pouco sobre isso, mas a gente vai focar mais aqui mesmo no conteúdo do livro, né? Eu vim aqui para mostrar para vocês o livro. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que se eu consigo compartilhar aqui. Foi. Gente, vou fazer muito devagar porque eu tô com muito medo disso aqui travar. Então, no começo eu vou fazer bem devagar para ver se meu computador aguenta. Tá? Então, vamos junto. A Ana botou, já ouviu falar da educação positiva? Ótimo, Ana. Então, você já tá a meio caminho aqui de entender algumas coisas que eu vou falar aqui. Então, que bom que você já ouviu falar de educação positiva. Bom, então vamos lá. Como que a gente vai fazer aqui? Isso aqui é só para vocês terem noção de como que a gente vai caminhar aqui hoje. Então eu vou contar rapidamente a minha história para vocês e como eu cheguei até aqui. Depois eu vou falar um pouquinho dos coautores que estão junto comigo no livro de educação da Educação Positiva, volume 2, porque é um livro de coautoria. Então eu vou explicar o que que isso significa na prática. Depois eu vou apresentar o tema do meu capítulo propriamente, vou falar um pouquinho sobre ele. E por último, eu vou fazer aqui o anúncio dos presentes que eu preparei para quem está aqui agora. E aí, um pedacinho para a gente falar sobre dúvidas finais aqui, né? Então, se você ainda tiver alguma dúvida sobre o que eu estou trazendo aqui agora, lá no finalzinho você pode perguntar. Se durante aqui tiver alguma dúvida, põe no chat que daí eu posso ler quando chegar a hora, tá bom? Então, por que que eu perguntei se vocês conheciam sobre educação positiva ou até mesmo disciplina positiva? Porque o que acontece é o seguinte: muitas mães se sentem perdidas na criação dos filhos, presas em padrões ou autoritários ou permissivos. O que que é isso? Quando a gente fala na criação dos filhos, geralmente a gente tem a ideia de que a gente precisa ser firme
para que os filhos nos respeitem. E a gente não pode ser uma mãe muito carinhosa, não pode ser uma mãe que trata o filho muito a pão de ló ali, porque senão eles vão ficar mimados. Então a gente acaba indo para a autoridade ali e se torna uma mãe mais agressiva, uma mãe que é verbalmente mais assim intolerante, a mãe que grita, a mãe que põe de castigo, a mãe que manipula o filho. Ou a gente faz o contrário, a gente acha que se a gente for a mãe que grita, a mãe que castiga, o nosso filho não vai nos amar. E a gente vai pro lado da permissividade, que é aquela mãe que deixa o filho fazer o que ela quiser. E nesses dois caminhos, a gente tem futuros muito perturbadores para os nossos filhos. No primeiro, no caminho autoritário, o filho cresce com muito rancor, eventualmente também com muito medo dos pais, e se torna uma pessoa que na vida ela acaba sendo muito submissa, em função de ter tido pais extremamente autoritários. No outro polo, a gente tem então os filhos criados de mães permissivas. Essas crianças crescem como alecrins dourados, que agora a gente tem essa gíria, essa expressão, né? Que seria o quê? Pessoas que acham que o mundo deve a elas, pessoas que têm o rei na barriga, eu acho que era a expressão que a gente usava quando eu era criança. São pessoas que não estão preparadas para ouvir não, porque tiveram pais que sempre disseram sim para tudo. E aí a gente tem esses dois tipos de parentalidade, né? São estilos parentais. E por que eu falei da educação positiva? A educação positiva, ela vem como uma terceira opção, onde você vai ter o amor que a gente precisa, mas também vai ter a parte que você é firme, né? Então, como tá aqui, baseada no amor e na construção de uma conexão familiar sólida. E eu foco muito isso lá no grupo o tempo inteiro com vocês. Porque, gente, a obediência ela vem depois que você tem conexão com seu filho. Ele, para te obedecer, para te respeitar, ele primeiro precisa olhar para você com admiração. E um pai que é extremamente autoritário, o filho não vai ter admiração por ele, vai ter medo. E um pai que é extremamente permissivo, o filho também não vai ter admiração. O filho dele vai pensar assim, cara, você está aqui para me servir. Então não vai ter respeito. Quando a gente fala de educação positiva, a gente está falando de uma conexão, onde a gente vai colocar na balança o amor e a firmeza. Então, a gente vai sim ter regras, a gente vai dizer não, a gente vai fazer com que o nosso filho tenha limites estabelecidos e esses limites eles venham de forma gentil. Não é em cima de palmada, não é em cima de gritaria, não é em cima de castigo. Então, por isso, das ferramentas que a disciplina positiva, que é diferente de educação positiva, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, porque senão eu vou falar sobre outra coisa aqui. E aí a disciplina positiva, ela vem também para dar chão ali, para trazer para nós ferramentas, para a gente poder ser gentil e firme ao mesmo tempo. Então, dito isso, temos agora o outro lado da pirâmide. As mães do meu grupo sempre trazem, as mães não, né? Vocês sempre trazem para mim a ideia da culpa. Eu me sinto culpada, eu não sei se eu tô fazendo certo, eu não sei se o caminho que eu tô seguindo é esse mesmo, eu não sei mais o que fazer, eu tô perdida, eu acho que eu errei. Então, essa mãe, ela vem cheia de dedos apontando, como na imagem aqui, seja do marido, seja da família de origem, que são os seus pais, seus sogros, às vezes seus próprios irmãos, né? Então a gente tem ali muitas pessoas apontando o dedo para essa mãe, dizendo que essa mãe está errada, que essa mãe errou. E principalmente se você for uma mãe que está tentando ser positiva. Quando você é aquela mãe raiz que puxa a orelha do menino, que dá palmada e tal, dificilmente alguém vai reclamar com você. Agora tenta ser uma mãe gentil para você ver. A mãe gentil recebe críticas o tempo inteiro. Esse menino tá assim porque você não dá uma palmada nele. Se desse uma porrada nele, ele calava a boca rapidinho. Então, a mãe positiva, vamos dizer assim, ela recebe muito esse tipo de crítica e isso deixa ela se sentindo muito culpada. Bom, como prometido, aqui está o comecinho da minha história. Se a Helena tiver ainda aí, eu quero que a Helena me diga se ela lembra o dia que ela conheceu meu filho, que é esse dia, praticamente esse dia da foto aí, ela conheceu meu filho bem pequenininho. Então aí na foto, claro, né, sou eu com 23 anos e o meu filho com
Acho que um mês, acho que foi no Réveillon, ele nasceu em novembro, então um mês e pouquinho ali. Então eu vou contar um pouquinho, bem pouquinho da minha história para vocês. Por quê? Porque faz todo sentido a minha história para onde eu cheguei agora, tá? Então, o cenário era o seguinte: eu tinha 23 anos quando eu engravidei do meu filho e eu não tinha nunca tido contato com nenhuma criança. Eu nunca tinha visto uma criança na minha vida, assim, na família, né? Então, a primeira criança que eu peguei no colo foi o meu filho. Quando eu engravidei, eu estava me sentindo totalmente despreparada para essa função de ser mãe, muito nova, na minha ideia, né, na minha perspectiva de vida, eu fui mãe muito cedo, e sem nenhum tipo de preparo, sem nenhum tipo de aprendizado ali, eu não sabia o que eu fazia com isso. E aí, a partir do momento em que eu tive a notícia da gravidez, eu comecei a estudar. E eu nunca mais parei. Então, hoje, esse ano, o Gustavo vai fazer 17 anos, então eu posso dizer que há 17 anos eu estudo sobre educação de filhos, sobre criação de filhos, e no meio do caminho eu acabei encontrando de fato a disciplina positiva, encontrei a neurociência, encontrei a educação respeitosa. Eu fui parar bem ou mal ali no SOS Babá, que é a Super Nanny da Inglaterra, fui parar no SOS Babá. Não é a melhor história para contar aqui? Não é a melhor história, mas assim, fui parar sim numa dinâmica que era quase respeitosa, porque aquele SOS Babá, ela é quase respeitosa. Ela tem ainda algumas coisas que não funcionam da leitura que a gente faz hoje, como o Cantinho do Pensamento, que todo mundo conhece, mas para aquela época fazia sentido e eu de fato usei dessas ferramentas de Cantinho do Pensamento, eu usei algumas ferramentas que tinha lá no livro, que hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu diria não é o melhor caminho. Mas eu não vou mentir para você e dizer que não funcionou. Funcionou. Pois então era eu, perdida, sem referência, sem saber como criar uma criança, e eu fui atrás do conhecimento autodidata. Então ele precisava fazer a transição alimentar, né, do peito para comidas normais, sólidas e tal. Aí lá vai a Bia comprar o o livro de educação alimentar. Aí, desfraude, lá vai a Bia comprar o livro do desfraude. E assim eu fui comprando vários livros, ou então livros que já tinham ali todas as demandas de uma certa janela de tempo ali, de idade. E assim eu fui estudando, estudando, estudando. E até hoje eu continuo estudando, né? Agora, para quem não sabe, eu iniciei esse ano o curso de psicologia. Então, em breve, eu vou poder, além de educadora parental, vou poder ser só psicóloga também. E como que tem sido agora? Né? Então, essa foto até nem é tão recente, o Gustavo tá com cara de criança aqui, essa foto deve ter uns 2, 3 anos. Mas como que é agora para mim? Né? A educação parental, ela pegou os 17 anos de estudo que eu tinha, que eu tenho, e organizou tudo. Então, ela me mostrou que tem uma forma de fazer, existe um método para criar os filhos. A gente pode estudar para educar os nossos filhos. E isso se tornou para mim muito eficaz. Então, realmente transformou a minha relação com o meu filho. A nossa relação sempre foi boa, mas o fato de eu estar sempre estudando, estar atrás de conhecimento, fez com que a nossa relação se tornasse, sim, maravilhosa. Quem tem a oportunidade de conhecer o meu filho e ver a gente se relacionando, percebe o quanto que a nossa relação ela é diferenciada. E eu vou ser bem sincera para você aqui agora que o meu filho tem começado a perceber isso em comparação aos colegas de escola, por exemplo. E para mim, isso vale muito mais do que qualquer outra coisa que eu poderia receber dele, sabe? O reconhecimento dele de que a nossa relação é diferenciada, de que o que a gente tem é especial, para mim eu acho que paga qualquer outra coisa que pudesse vir da mão dele, assim, eu acho que não tem nem o que discutir sobre isso. E ter visto como eu consegui chegar nessa relação com meu filho, como eu consegui de fato ser respeitada pelo meu filho, sem precisar bater, sem precisar gritar, pôr de castigo e tudo mais, me mostrou que é possível fazer isso. E aí, quando eu descobri o curso de educação parental, eu falei, cara, dá para eu ensinar isso para outras pessoas, para outras mães que estão perdidas como eu estava, outras mães que passam pelos desafios que eu passei. E aí eu falei, eu quero isso para mim. E, gente, aonde eu vou que tem uma mãe, eu quero dar a dica.
Não tem jeito, isso aqui eu sempre vou querer falar sobre isso. Bom, puxando aqui agora então por um pouquinho do assunto do meu capítulo, né? Então aqui, por que falar sobre telas? O meu capítulo é sobre as telas. E aí eu vou te dizer por quê. Quando eu tive o Gustavo, não falava-se muito sobre essa questão de limite de tela, conteúdo, não existia o YouTube Kids, não existia muita ferramenta para criança. A gente ainda fazia muito uso do DVD ali com videozinhos, com filmes, né? Alugava filme ainda, algumas coisas, aí com o tempo a gente comprava mesmo o CDzinho da tal da galinha pintadinha e tal. E o meu filho, ele foi criado de fato com a babá sendo a televisão. Eu tive uma depressão fortíssima quando eu engravidei dele e a televisão virou a babá. Enquanto ele estava acordado e eu estava dopada de remédio, morrendo de sono, eu colocava ele na televisão e ele ficava lá assistindo o que tivesse lá de desenho animado e tal, dentro do CD, né? E, gente, desde bebê isso aqui. Então, quando hoje eu estudo sobre o uso de telas, eu fico, caraca, quanta besteira que eu fiz lá atrás. E hoje eu consegui reverter ainda por cima essa questão do uso de telas. Depois eu falo um pouquinho sobre como que é aqui em casa, mas hoje eu quero falar sobre como é aí na sua casa. Como é aqui em casa é bem fora do padrão, então a gente vai falar sobre como é aí na sua casa. Deixa eu ver se no chat tem mais alguma coisa. A Ana Paula falou que as dicas que eu dou são maravilhosas. Obrigada. Eu tive vários acertos com a Ana Paula, assim, a gente tendo conversas e tudo mais, a gente teve vários acertos. Bom, então como que tá aí na sua casa hoje? Então, o que que você vê aí na sua casa? Você vê seu filho provavelmente com excesso de uso de telas. Você vê o seu filho extremamente irritado, seja quando ele sai das telas ou por não ter as telas, quando você tenta ali dar uma segurada nele, ele fica bravo, ele diz que não tem nada para fazer e aí entra no tédio que tá ali embaixo. Você vê uma dependência das telas, que é quando ele não acha nada para fazer, ele tá sempre querendo assistir alguma coisa, ele desliga o celular para ligar a televisão, ele desliga a TV para grudar no celular, então ele está sempre sendo bombardeado por alguma coisa em alguma tela. Então, esse é o padrão que a gente tem aí. E a gente tem também a manipulação, que é o quê? Quando os pais, na tentativa de querer minimizar o uso de telas, acabam usando medidas drásticas. Então, eu já vi clientes que desligam a internet da casa e falam que só vão ligar quando o filho estudar. Eu já vi mães que combinam assim, ah, faz tanto tempo de dever que eu te dou tanto tempo de videogame, né? Então ali uma troca no sim, colocando o videogame num status de recompensa que não é o adequado. E o que que isso no final das contas vai dar? Aí é o que você enfrenta, né? Que é a segunda parte. O seu filho vai acabar ficando com uma falta de concentração pelo excesso de uso de telas, e aí lá no capítulo eu falo por que que essa falta de concentração ela acontece, o que que acontece no cérebro do seu filho para que essa falta de concentração ela ocorra. Aí, consequentemente, o desinteresse dos estudos. Então, uma criança ou um adolescente que usa muitas telas, o dever de casa se torna monótono, estudar para a prova se torna monótono, às vezes assistir a aula se torna monótono, e isso lá no meu capítulo de novo eu explico por que que acontece. Outro fator importante aqui, e esse aqui não é apenas para crianças e adolescentes, para todo mundo, insônia. O uso de telas ele causa insônia nas pessoas, e lá no capítulo eu explico por quê, mas a maioria das pessoas enfrenta adolescentes que não conseguem dormir direito em função das telas, adultos que não conseguem dormir direito em função das telas. E aí essa insônia ela vai virar o outro ponto aqui, que é o cansaço excessivo. Você não dormiu bem, você não produziu, você está com o cérebro cansado, você está fisicamente cansado e você não vai produzir como você poderia produzir se tivesse tido uma noite de sono boa. Mas para ter uma noite de sono boa, você precisaria ter feito a higiene do sono, que é largar as telas, e aí você não fez, e vira uma bola de neve. E por último, você tem os rótulos, que geralmente são os pais
que atribuem aos filhos do tipo, você é preguiçoso, você tá viciado, você é um vagabundo, você não presta atenção em nada. E aí você começa a colocar mais pressão ainda em cima do seu filho, quando na verdade você não tá olhando o problema em si, a raiz do problema, você não tá prestando atenção, você tá olhando só pro final da história. E quando você olha só pro final da história, é muito difícil você consertar. A gente na educação parental, as profissionais, né, de educação parental, a gente tem essa dificuldade, a gente precisa mostrar para os pais que vocês estão focados no final. Ah, como que eu faço meu filho querer estudar? Mas esse é o final da história, o começo da história é por que que ele não estuda? Ah, porque ele não dorme bem. Por que que ele não dorme bem? Ah, porque ele fica na televisão o tempo inteiro. Por que que ele fica na televisão o tempo inteiro? E aí a gente vai voltando. E quando a gente volta, a gente encontra a causa raiz do problema. E a partir da causa raiz, a gente consegue resolver toda aquela sequência ali que estava vindo desregulada. Então, a gente consegue fazer tudo isso. E aí, agora, para a gente movimentar um pouquinho o chat aqui, eu quero saber aí, quem estiver disposto a compartilhar, fica à vontade, se não quiser, tudo bem. Você já viveu alguma dessas situações na sua casa? Como foi para você lidar com essas situações sem ter a ajuda de um profissional? Então, as situações que eu estou falando, né, que você pode ter vivido, são essas aqui, do uso excessivo, da irritabilidade, da falta de concentração, da falta de interesse. E aí, agora eu vou esperar um pouquinho, ver no chat vocês respondendo, porque como eu falei, né, tem um pouquinho de atraso entre o que eu falo e o que vocês escrevem. Então, eu vou olhar aqui. Eu tenho até vergonha de falar. O meu mais velho joga 12 horas, super dependente, quer faltar a aula para ficar jogando. Já tentei esconder o cabo, já combinei 2 horas por dia, nada resolveu. Pois é, olha só. Então, a gente tem aqui um caso real de uma criança que está viciada. É claro que cada família tem as suas próprias dinâmicas, a gente precisa entender a dinâmica de cada uma das famílias. Quando eu atendo, é justamente nisso que eu foco, é um dos pilares do meu trabalho, inclusive, é perceber ali qual que é o cenário e os personagens, né? E aí, quem tá fazendo a faculdade comigo, Ana Paula, é sobre a Gestalt, essa parte do cenário e dos personagens, né? O plano de fundo e o primeiro plano e o plano de fundo, né? Então, o primeiro plano, a pessoa, o personagem, e o plano de fundo, o cenário, quem tá ali envolvido. Então, a gente precisa entender, essa criança, adolescente aqui no caso, tem algum transtorno? É uma criança que carrega ali um TEA, um TDAH, um TOD, porque tudo isso vai fazer diferença ali na hora da gente trabalhar, né, sobre a questão das telas. O meu capítulo, ele não fala especificamente para crianças que têm laudo, mas ele traz um ponto bem interessante a respeito dos laudos. Então, agora eu vou começar a falar propriamente do livro, tá bom? Então, eu quero explicar rapidinho, caso você nunca tenha comprado um livro de coautoria, o que que isso significa. Um livro de coautoria é quando o livro é feito por vários autores diferentes, várias pessoas diferentes escreveram aquele livro. Então, geralmente, um livro como o meu, assim, ele vem com bastante coautores. Então, no caso do nosso livro, ele tem 28 coautores. Então, nós temos cada autor tratando de um capítulo, por isso que toda hora eu falo o meu capítulo, o meu capítulo, o meu capítulo, porque cada um de nós ficou responsável por escrever o seu próprio capítulo. Aí, o que que eu fiz aqui para ficar bacana para vocês verem? Vocês não precisam ler o que está na tela, tá? Eu vou só ler o que eu acredito que seja interessante para vocês verem como o nosso livro ele foi muito bem estruturado e a riqueza de conteúdo que tem lá dentro. Então, eu peguei os 28 coautores, peguei a biografia deles e estruturei isso aqui para vocês. Então, eu separei ali por áreas de atuação para vocês verem a quantidade de profissionais que tem, profissionais de áreas diversas. Gente, é maravilhoso isso aqui. Eu tô com vontade de ler os outros capítulos só de quando eu vi essa parte aqui
dos outros profissionais, né? Então, assim, só para você saber, vai ter um monte de educadora parental. Sim, vai ter. Vai ter um monte de psicóloga? Sim, vai ter. Mas a gente tem muitas outras áreas aqui que são interessantíssimas, tá? Então, eu vou ler rapidinho aqui, só para vocês verem que interessante. Então, ó, na área da psicologia e da psicanálise, a gente tem a Adriele, que é a primeira ali, né, como psicóloga clínica e educadora parental, ok? A Adriele ainda é professora, tá? Ela não botou aqui, mas ela é professora. Aí eu não vou ler todos os nomes, tá? Eu vou ler só o que tá em negrito pra gente dinamizar, porque senão vai ficar chato. Então, ó, a gente tem uma mediadora de conflitos de casais. Então, olha a experiência que essa mulher tem. Mediadora de conflitos de casais. A gente tem uma psicanalista, psicanalítica, acho que é assim que fala, né? Nem sei. A gente tem desenvolvimento emocional infantil, então aqui trata-se da criança propriamente dito. Esse capítulo do Diego é maravilhoso. O reprocessamento de trauma, então a Lilian vai trazer sobre traumas, ela tem uma experiência bacaníssima sobre isso. Cadê? Me perdi. Aqui. Aí tem especialista em tratamento de TDAH. Então, aí, se você tem um filho com TDAH, tem um especialista sobre TDAH dentro do livro. A gente tem aqui, ó, conflitos geracionais. Olha que interessante. Ainda é lacaniana, gente. Lacaniana é da linha da psicanálise e, pelo que a gente está vendo na faculdade, é uma das mais difíceis que tem. Os professores ficam arrancando o cabelo para lacanianos. A gente tem, ó, sobre saúde mental perinatal, né, que é para as mãezinhas que acabaram de ter neném ali. E a gente tem psicoterapia somática, né, que é quando o corpo ele começa a adoecer de outros lugares. Então você tem um problema XYZ e isso te dá dor de estômago. A somatização seria nessa ideia. Aí indo para outra área, ó, pedagogia, psicopedagogia e inclusão. Aí aqui a gente vai ter mais os especialistas em transtornos. Então a gente tem, ó, a Tatiane que é uma das coordenadoras do livro junto com a Adriele, que é a primeira que eu coloquei lá. Neurodesenvolvimento infantil e intervenção de TEA e TDAH. A gente tem uma gestora escolar, então vai trazer questões sobre escola, né, tudo mais. A gente tem a especialista em altas habilidades e superdotação. A gente tem consultora da primeira infância. A Luciane, ela é minha amiga, ela se formou comigo. Gente, 30 anos de carreira em escola, maravilhosa. A Luciane, onde vocês quiserem, vocês podem colocar ela, que ela é sucesso, maravilhosa. Tem aqui, ó, a conferencista em neuroeducação, que é a Sandra também, que é super competente. Aí a gente vai para outra área, ó, fonoaudiologia. Pra vocês verem como o negócio ele vai expandindo. A gente saiu da psicologia, saiu da pedagogia, a gente já está na fonoaudiologia. Então, nós temos aqui, ó, a neuropsicopedagoga institucional, especialista em linguagem e TEA. A gente tem a consultora de comunicação não violenta familiar. Quem estudou um tiquinho de educação positiva e principalmente de disciplina positiva, sabe como que a comunicação não violenta ela é fundamental dentro do nosso trabalho. Então, a gente, as educadoras parentais, eu sempre falo no plural porque a gente é um time. Então, a gente sou eu e todas as educadoras parentais que se formaram comigo. Então, a gente é isso. A gente tem dentro das sessões de educação parental muita orientação sobre comunicação não violenta. É maravilhoso esse tema. Então, aqui dentro, de fato, né, das educadoras parentais, comunicação e terapias integrativas, tem ali eu, autora e idealizadora do curso Descomplica Mãe, que é o meu método, que eu juntei tudo que eu sabia ali mais um pouco. Especialista em vínculos de apego. Essa parte do apego é muito legal também. Sobre as relações que as crianças fazem com as pessoas, pai, a mãe, com quem que ela se apega mais, os vínculos que isso significa na vida adulta. Gente, é maravilhoso. Temos a terapeuta transgeracional. Gente, essa parte transgeracional também é muito forte. É sobre a sua família de origem, o que você resgata, o que você passa para frente. É bem bacana. Temos uma treinadora em liderança educativa, mediadora de conflitos judiciais, e aí a gente passa para a neurociência aplicada ao comportamento. A gente tem a neurocientista do comportamento, que é a Jéssica. A gente tem aqui, ó, indo para a parte do direito e do serviço social. Olha como a gente já pulou para áreas totalmente distintas aqui. Especialista em direito da família, que vai falar sobre divórcio, vai falar sobre como que lida com essa questão. Especialista em perícia judicial familiar, também nessa parte ali, né, de como que trata quando a família se separa e tudo mais. Passando um pouco adiante, saúde médica e nutricional. Então, a gente tem aqui consultora de comportamento alimentar,
A médica psiquiatra, especialista em burnout também, que é uma coisa que acontece muito, e saúde mental. Se eu não me engano, o capítulo da Raquel é sobre quando a mãe é doente, né? Então, quando a mãe tem a saúde mental comprometida, como que fica a criação desse filho? Se eu não me engano, o capítulo dela é sobre isso. É um que eu quero, acho que ler primeiro, assim, que eu me interesso muito por esse assunto, porque foi a minha história de vida, né? E aí a gente tem gestão, administração e finanças. A gente tem a Thalita, né, como educadora financeira para famílias. E aí eu acho que acabou, gente. Acabou. Ufa! Calma, deixa eu voltar para essa tela aqui. Deixa eu ver vocês aqui no YouTube. Então, gente, olha só como é que é. A gente tem um monte de profissionais de diversas áreas. O que que isso significa? O projeto, ele se torna extremamente abrangente no sentido de a gente tem várias pessoas de várias formações diferentes falando cada uma do seu tema, puxando cada uma para o tema que tem dominância ali, né? Mas sempre voltada para a família, para a criança, para a mãe, né? Então, cara, o livro ele tá maravilhoso, assim, eu consegui ler alguns pedacinhos de alguns capítulos, eu não consegui ler tudo ainda, mas só pelos títulos, assim, às vezes dá vontade de você não sabe qual que você quer começar. Porque a parte boa de um livro de coautoria é que você pode começar por qualquer capítulo. Eu espero muito que você comece pelo meu, né? Por favor. Mas depois você pode ir para qualquer outro capítulo que te interessar. Então você vai no sumário ali, você pega o capítulo que te interessa e você manda ver. Então é muito legal porque é um livro muito dinâmico. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu capítulo. Então, de novo, a gente tem o livro, e aqui é o título mesmo do meu capítulo, que é Proteja o cérebro do seu filho do impacto das telas. Por que que eu coloquei proteja o cérebro do seu filho e não proteja o seu filho? Porque o meu capítulo, ele traz muito sobre neurociência, neuropsicologia, em função até da minha recente pós-graduação nessa área, então eu quis trazer, de fato, como que as telas impactam o cérebro do seu filho, para além só da questão de ai, faz mal, mas por que que faz mal? E aí, quando veio a oportunidade de escrever o livro, quando veio a oportunidade de escrever sobre algo, eu já tinha feito uma matéria no Jornal do Guará sobre o uso de celular em sala de aula. E aqui eu trago de novo. Tá ali, ó, tela versus dificuldades na escola. Então, nesse capítulo, eu resgatei parte da matéria que eu fiz no Jornal do Guará, acho que foi em setembro, o Jornal do Guará. Guará é meu bairro, tá? Se você tá fora de Brasília, Guará é o meu bairro. E aí, quando veio a oportunidade de escrever o livro, eu falei, eu preciso escrever e eu quero escrever de novo sobre telas, porque eu vejo que é a dificuldade de muitas famílias, é o problema de muitas crianças e adolescentes que estão viciados em telas. Então, eu vejo que cada vez mais os pais estão preocupados em como reduzir, às vezes até zerar o uso de telas. Eu participei de um podcast no ano passado, outubro, eu acho, eu não me lembro mais. E eu falei sobre essa questão de telas no podcast. E eu falei assim: eu não sei se hoje a gente consegue fazer uma criança zero telas, sendo bem sincera. Eu não sou a pessoa que vai dizer para você, não, dê telas nunca para seu filho. Mas a gente também tem que fazer um uso consciente do celular, né? Então, o meu capítulo, ele começa, o comecinho mesmo é meio que um tapa na cara de dizer assim: você tá sendo um bom exemplo para o seu filho? Você é um modelo a ser seguido quando o assunto é o uso de telas? Ou você também é um adulto viciado em telas? Então, o meu capítulo ele já começa com o pé na porta para botar o pai e a mãe ali, tipo, centrado, do tipo, opa, calma aí, é sobre mim esse capítulo? Sabe? O capítulo não é sobre os pais, mas ele começa com esse tipo de abordagem. Então, alguns pontos que eu trago no meu capítulo aqui. Eu falo sobre o vício químico, então eu explico sobre a dopamina. Eu explico como que ela afeta o cérebro, por que que cada vez mais as pessoas querem ficar mais na tela. E aí as pessoas, eu não vou agora só falar de crianças e adolescentes. Então essa parte química, ela acontece de fato no nosso cérebro. As telas estão sendo a droga dos anos 2020. O que na minha época talvez fosse, sei lá, cocaína, talvez, agora tá sendo a tela. Então, todo mundo tá viciado, todo mundo tá
com acesso liberado ali, e nem todo mundo está percebendo o problema que realmente estamos tendo com isso. Então eu falo sobre essa questão. Eu trago os pais como modelo, como eu falei, né? O começo do meu capítulo, ele é muito pé na porta, no sentido de, vem cá, você é um adulto que também tá viciado? Ou você tá olhando só para a sua criança e para seu adolescente? Ou você também é essa pessoa que tá viciada em telas? Também é essa pessoa que não sabe chegar em casa e ler um livro? O brasileiro quase não lê livro. Eu tô aqui vendendo um livro, gente. O brasileiro não compra livro. É um desespero vender livro num país onde ninguém compra livro. Então eu trago muito essa questão de como que o pai serve de modelo para o filho. Não dá para você exigir que ele não fique na tela se você ficar na tela o tempo todo. Aí eu trago ali, segundo a Associação Brasileira Pediátrica, qual é o tempo de tela para cada idade. Então eu fiz ali no meu capítulo separadinho as idades e qual é o tempo de tela recomendado pelos médicos. Pediátrica, Associação Pediátrica. Recomendada ali para cada idade. Lá vai dizer que de 0 a 2 anos é 0 telas, mas de novo, é o que eles falam, não é o que eu acredito como viável. Tem mães que fazem, tem mães que conseguem. Ótimo, parabéns para você se você é a mãe que conseguiu de 0 a 2 anos 0 telas. Eu não consegui e muitas mães não conseguiram. Depois eu falo sobre telas e a qualidade do sono. Então, de novo, né? Eu já falei ali no comecinho. Eu mostro como que o uso de telas, ele impacta no sono. Eu falo sobre a liberação de melatonina, que é o hormônio que a gente precisa para dormir. Eu falo como essa luz azul, ó, tá vendo no meu óculos aqui, ó? Como essa luz azul da tela, ela impacta na produção dessa melatonina, como que é o ciclo circadiano, por que que isso é ruim. Então, quanto tempo antes de dormir a gente tem que tirar as telas de todo mundo? Você, seus filhos, de todo mundo, né? Então, ali eu falo sobre isso. E aí, voltada agora de novo para as crianças em idade escolar e adolescentes, eu falo sobre o uso de tela e as dificuldades na escola. Então, eu falo sobre por que o dever de casa se torna chato, por que a criança não quer ir para a escola, por que o professor é um saco, por que a aula é um saco. Eu falo tudo isso lá, né? Que tem a ver com essa questão da velocidade de informação, velocidade como as crianças recebem coisas novas e o mundo real não é em 2x. Eu não estou falando em 2x aqui com você, mas eu estou tentando ser o mais rápida possível, porque eu sei que daqui a pouco você não aguenta mais olhar para minha cara. E aí as crianças também têm isso. Na idade escolar é pior ainda, na adolescência é pior ainda. Então a gente está criando crianças e adolescentes viciados em videozinhos curtos e novidades a todo momento. Então, quando fico eu aqui parada falando com você 10 minutos a mais aqui numa tela que não mexe, você já tá vendo outra coisa para fazer, você já tá andando pela casa, vai pegar um copo d'água, porque a gente não consegue mais se concentrar única e exclusivamente em alguma coisa. Então, isso é um problema real em todas as famílias. Mas, dito tudo isso, vamos ao que interessa. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no chat. Não, o chat tá quietinho, tá bom. Então, significa que vocês estão prestando atenção. Não tem ninguém se desviando da atenção, tá ótimo. Oba! Então, vamos ao que interessa aqui. O que eu preparei para vocês? Eu coloquei lá no grupo hoje já isso aqui, né? Mas não tinha colocado do jeito que eu pus aqui. Então, olha só. O que você ganha se você comprar o livro até o dia 8 de junho? O que é dia 8 de junho? Gente, segunda-feira da semana que vem. Segunda-feira da semana que vem todo mundo já recebeu o salário, a conta tá gordinha, então você pode comprar o livro porque você já vai ter recebido aí o seu salário caso você receba no começo do mês. Então vamos lá. Quem comprar até o dia 8, todo mundo, tá? Todo mundo que comprar até o dia 8 de junho, o livro vai receber aqui, ó, várias coisas. Vou ler para vocês. Um workshop online que eu vou fazer exclusivo, ou seja, só quem comprar o livro vai receber. As outras mães do grupo nem vão saber que esse workshop existe, porque elas não vão estar sendo noticiadas sobre isso. É só quem comprar até o dia 8 de junho o livro. Se você comprar o livro dia 9, você não está no workshop, tá? E esse workshop ele vai acontecer dia 22/7. Ai, Bia, credo, 22/7, é mais de um mês para lá. É, minha senhora, mas é por causa da Copa do Mundo. Eu peguei a tabela da Copa do Mundo e eu fui olhar lá, e aí eu resolvi que eu não ia achar que o Brasil não ia ganhar e nem que o Brasil ia perder.
Então, eu resolvi fazer isso aqui na semana pós-Copa do Mundo. A final da Copa do Mundo é dia 19, num domingo. E essa aula, então, é no dia 22, que eu acho que é quarta-feira, às 20 horas, tá? E qual que vai ser o tema desse workshop? Como fazer combinados e estruturar a rotina da família quanto ao uso de telas. Então, eu vou fazer com vocês, eu vou explicar para vocês as ferramentas que você vai usar, como que você faz o adolescente largar a tela, que hora do dia que é bom deixar usar e que hora do dia que não é bom deixar. Então, por isso que é estruturar a rotina, porque se você coloca a tela antes ou depois de algumas atividades, você bagunça o cérebro do seu filho e isso é péssimo. Então, eu vou ensinar para vocês dentro dessa rotina aí como que a gente coloca as telas. Eu vou mostrar para vocês como fazer os combinados do uso de telas, como fazer as regras da casa, como colocar, como tirar as telas de barganha, né? De faz tal coisa que eu te dou tanto tempo de videogame, faz tal coisa que eu te dou tanto tempo de televisão. Então, isso aqui tudo nesse workshop. Eu não sei quanto tempo eu farei de aula nesse workshop, mas eu acho que, como é uma quarta-feira, eu vou tentar fazer em 1h30, no máximo 2 horas, porque é dia de semana e eu sei que vocês precisam dormir, né? Assim como eu. Tá? E esse workshop, ele vale quanto, né? Da minha hora, do meu tempo ali, do meu trabalho. Então, ele tem um valor ali de R$ 600. É uma aula que vai acontecer no Zoom. Então, eu vou fazer uma sala de Zoom que cabem 100 pessoas. Então, se eu vender mais de 100 livros hoje, até o dia 8, eu vou precisar ver como é que eu vou fazer isso aqui. Talvez turma 1, turma 2, não sei. Mas vai ser no Zoom. Quando as pessoas forem adquirindo o livro, eu vou criar um grupo no WhatsApp com essas pessoas só para falar sobre o workshop. Então, a gente vai ter um grupo paralelo que vai ficar fechado, só para eu ir colocando as pessoas que forem comprando o livro até o dia 8 lá. Aí, acabou o dia 8, eu vou começar a explicar para vocês quais são os temas, vou perguntar a opinião de vocês, o que, que vocês gostariam de aprender no workshop. Então, para além do que eu já falaria, ainda vou pegar a opinião de vocês, as dúvidas de vocês e vou acrescentar na aula. Então, vai ser um workshop bem personalizado, porque vai ser também em cima das demandas que vocês têm. Então, digamos que todo mundo que comprou tem só criança de até 3 anos, o workshop vai ser voltado para crianças até 3 anos. Ah, não, temos mãe de adolescentes, ou só mãe de adolescentes, então vai ser voltado para mãe de adolescentes. Temos mães de crianças pequenas e adolescentes, então nós vamos fazer para as duas mães, ali, os dois tipos de mães de crianças pequenas e também de adolescentes. Então, não se preocupa, porque ele vai ser personalizado. Eu vou entrevistar vocês, eu vou perguntar para vocês o que vocês gostariam de saber, e ele vai estar ali bem, bem, bem exclusivinho, bem personalizado, para ficar um produto bacana para vocês. Além disso, vocês vão ganhar os 4 testes, que são e-books também, sobre as linguagens do amor. Então, tá aqui, ó, 4 testes, descubra a sua linguagem do amor. Então, a gente tem testes que são para mulheres, testes dos homens, das crianças e adolescentes. E aí, cada um deles ali custa R$19,90. Então, juntando os 4, fica num valor de R$79,60. Além disso, você vai ganhar o e-book das linguagens do amor para pais de crianças até 12 anos. Se você tem filho adolescente, eu vou dizer que esse produto aqui para você não é inútil, mas você pode pegar algumas coisas, mas para adolescente é um pouquinho diferente. Se você tem filhos até 12 anos, é um presentão bacana. Se passou um pouquinho, você pode ler, ele continua sendo um produto bacana, só que talvez você precise reciclar algumas ideias, porque a adolescência ela pede esse tipo de reciclagem. Como você vai ter ganho o teste, no teste eu trago um pouquinho de cada linguagem do amor do adolescente, então você pode fazer esse link ali e vai dar certo. Então eu coloquei aqui embaixo como as figurinhas aí, ó. O primeiro ali, o vermelhinho, é o teste das mulheres. O outro que tem ali o pai fazendo o coraçãozinho é o guia, né? Como criar conexão com o seu filho usando as 5 linguagens do amor. Então é esse e-book aqui de R$ 49,90. O cinza aqui, Descubra Sua Linguagem, é o teste para homens. Indo ali para o outro lado, tem o Descubra Sua Linguagem, que é para adolescentes, e o coloridinho ali é o Descubra Sua Linguagem para crianças pequenas, tá bom? E aqui do lado tem uma imagem representando
o nosso workshop, né, o perigo invisível das telas, um workshop sobre o uso de telas. Então, senhoras, se vocês comprassem isso aqui tudo separado, ia ser os R$ 600 do workshop, mais os R$ 79,60 dos e-books, dos testes, e mais o e-book completão ali por R$ 49,90. Isso ia dar R$ 729,50. Se vocês fossem adquirir isso, vamos dizer, separadamente. Mas não é só isso. Como eu sou muito legal, eu fiz uma coisa melhor ainda. Então, calma que fica melhor. O que você vai ganhar se você adquirir entre os 3 primeiros? Então, você precisa estar entre os 3 primeiros para ganhar isso aqui. Aquele lá de cima, todo mundo que comprar até o dia 8 vai ganhar. Esse aqui são os 3 primeiros, então pode ser que acabe agora, quando eu botar o link de pagamento, ou pode ser que dure até amanhã, não sei, vai dependendo da quantidade de pessoas que querem comprar isso aqui. Então, eu não posso prever isso aqui para você. Então, além do workshop, dos 4 testes, eita, bati no microfone, dos 4 testes, do e-book, você vai ganhar o meu curso Descomplica Mãe, que ensina a educar sem bater, gritar e botar de castigo. Então, Descomplica Mãe, hoje ele tá no valor de R$ 197. E você vai ganhar uma sessão comigo de orientação parental, que é online, é via Zoom. Todo o meu trabalho ele é via Zoom. Então, você vai ganhar uma sessão como eu faço com todas as minhas clientes, com duração de 60 minutos, porque as minhas sessões, elas duram 60 minutos, não é 40, não é 50, igual as pessoas estão acostumadas com psicólogas, né? Então, a minha não é assim, é 60 minutos de relógio, igual a gente fala, no valor de 250. Então, ó, tá aqui do lado para ficar bonitinho, ó. Você já tá com os 4 testes mais o e-book lá do Guia de Pais. Você tá com o workshop e agora você ganhou o curso Descomplica Mãe e o atendimento comigo. Então você tá levando uma porção, eu ia falar um palavrãozão aqui. Você tá levando uma porção de coisas que, se você fosse comprar separado, você ia pagar R$ 1.176,50. Mas qual que é o preço do meu livro? O preço do meu livro é R$ 70. Por que eu botei assim, R$ 70 até o dia 8? Quer dizer que no dia 9 ele vai custar mais? Não. Quer dizer que até o dia 8 você vai pagar 70 e você vai ganhar tudo isso aqui que vale R$ 1.176,50. Se você comprar no dia 9, você vai ganhar um puta livro bacana, porque o livro é bacana pra caramba, mas você vai ter perdido todo o resto. Então, por isso que eu coloquei que é R$ 70 até o dia 8 de junho. Porque vem todos os brindes aqui, vem coisa pra caramba, tá? O Descomplica Mãe, ele tem as aulas do curso mesmo, que são mais ou menos 6 horas de aula, e ele tem as aulas bônus, que tem mais 5 horas de aula. Além disso, dentro do Descomplica, tem as lives salvas do Instagram, então todas as lives que eu fiz no Instagram, elas estão lá dentro do Descomplica para você fazer. E você tem 1 ano para assistir o curso todo. Aí, se você aí já for minha cliente, já for minha fã, você vai dizer, Bia, mas eu já tenho Descomplica. Então, mulher, eu vou te dar mais 1 ano de acesso. É como se você comprasse o curso de novo, entendeu? Então, se você, vamos dizer que a sua mensalidade vai acabar agora em setembro, eu vou te dar mais 1 ano. Então, a partir da data de vencimento da sua compra, eu vou botar mais 365 dias, tá? Então, é como você ganha a mais o curso. Se você já é minha cliente e faz as sessões parentais comigo, o que a gente pode fazer? Essa é uma sessão bônus. Ela não vai contar dentro do seu pacote de sessões ali, tá? Então a gente marca ela fora do seu calendário ali de sessões. Quem é minha cliente está entendendo o que eu tô falando. A gente, quando faz o pacote de sessões, a gente marca 4 sessões esporadicamente assim, então uma vez por mês, a cada 15 dias e tudo mais. Isso aqui é uma coisa, joga fora ali, porque eu não tô falando sobre isso. Esse bônus aqui é, se você falar, Bia, eu quero a sessão amanhã, a gente faz a sessão amanhã, tá? Não tem nada a ver com o nosso atendimento ali que você paga para ser orientado. Isso aqui é presente. Então, presente você escolhe quando você vai receber, tá bom? O Descomplica também. Assim que você comprar, eu já libero para você o acesso e amanhã você já pode fazer o curso aí. Não vou dizer amanhã, talvez na quarta. Amanhã é quarta, talvez na quinta, tá? Eu libero para você aqui. Então, são presentes que você vai ganhar agora. O workshop você vai ter que esperar para ter a aula.
Os testes eu posso te mandar já tudo junto pelo e-mail. O e-book eu posso te mandar tudo junto pelo e-mail. O Descomplica eu te dou o acesso pelo e-mail. E a sessão a gente marca porque eu vou ter teu telefone, tá? Então dá para fazer tudo isso. Porque isso aqui vai ser o Descomplica e a sessão de orientação são só para 3 pessoas, as 3 que comprarem primeiro o livro, certo? Então, se você for querer comprar hoje, já prepara aí, já abre aí seu celular no aplicativo do banco, porque depois disso aqui, depois que 3 pessoas comprarem essas 2 últimas aqui, ó, não adianta. Não adianta dizer que estava sem internet, que estava na rua, que estava dirigindo. Se o aplicativo lá falar, ó, é a 4ª compra, não é a 3ª, eu não posso fazer nada por você, meu amor, você demorou, tá bom? Então, eu posso te provar. Isso aqui eu gosto muito de fazer isso aqui. Ah, mas é muito caro. Gente, custa menos que uma pizza. O livro custa menos que uma pizza. A gente vai ter esse final de semana agora, vai ter um feriado na quinta-feira. Os meninos provavelmente vão emendar na sexta e vai ter o sábado e domingo. Se você deixar de comprar uma pizza nesse final de semana aí, você ganha um livro. Então, custa menos que uma pizza e eu posso te provar. Então, eu fui lá no site da pizzaria e eu peguei quanto custava uma pizza grande, porque nós estamos falando de uma família, então pelo menos ali 3 pessoas. Uma pizza grande tradicional, ou seja, eu nem peguei as pizzas top da balada, eu peguei a tradicional. E ela custa R$ 90 com 50 centavos. Então você não tem coragem de me dizer que você não tem o dinheiro do livro, porque você vai pedir essa pizza no final de semana. Então, em vez de você pedir essa pizza, você faz um misto para os seus filhos. Compra um cachorro quente que custa R$ 5 e deixa os 70 para tia Bia aqui, ó. Compra o livro da tia Bia. Tá bom? E aí tem mais um ponto positivo. A pizza você vai gastar R$ 90 ali e depois você vai dar destino, né? Porque você vai comer, o seu corpo vai fazer o que o seu corpo tem que fazer e você vai mandar a pizza embora. O livro não, você vai pagar mais barato que a pizza e o seu conhecimento não vai para o ralo em 48 horas. O seu conhecimento fica para você. Você sempre vai ter esse livro aí. Você sempre vai poder olhar, ler, reler os capítulos. Às vezes você não está passando por uma fase que tem ali no livro, mas eventualmente você começou a passar por ela. Então, vai ser uma oportunidade ali de você ter sempre esse conhecimento em mãos. Beleza? Então, não vem com desculpa de não ter esse dinheiro porque você vai pedir essa pizza no final de semana, que eu sei. E se não for pizza, vai ser qualquer outra coisa que custa mais ou menos isso. Tá bom? Então, pra gente encerrar, pra eu não ficar mais aqui falando com vocês, porque eu já disse tudo que eu tinha para dizer. Vamos aqui então recapitular algumas informações e trazer algumas informações que são importantes para a gente já ir aqui finalizando. Deixa eu ver se no chat você tem alguma pergunta. Não, tá bom. Já quero, ó, já tem gente querendo. Você tá dando mole aí, ó. Tá vendo atrasado, né? Não viu no dia 2, tá vendo no dia 3. Já tem gente aqui falando eu quero. Vai que você nem tá mais entre os 3 primeiros aí, porque as pessoas aqui que estão online já compraram. Vai vendo aí. Então, ó, eu vou falar essas últimas informações. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, já põe no chat, tá? Lembra que a minha live tem delay com o que eu tô falando, com o que tá saindo no chat. Então, já tem dúvida aí? Já escreve no chat que eu já respondo, tá? Eu vou ler aqui devagarzinho, mas já escreve aí se você tiver dúvida. A entrega do livro, ela tá prevista para a primeira semana de setembro de 2026. E aí eu vou dizer por quê. Por que que você tá comprando um livro em junho se você só vai receber em setembro? Porque o livro está sendo lançado. O lançamento oficial do livro é em agosto, dia 14 de agosto. Só que o lançamento ele é em São Paulo e eu não vou poder viajar e estar lá. E como todas vocês moram em Brasília, assim como eu, não faz sentido eu ir a São Paulo para um lançamento onde nenhuma cliente minha vai aparecer lá para comprar nada meu. Então eu não vou ao lançamento. Mas Bia, tá aí. Ai, meu Deus, socorro, caiu. Bia, tá bom, mas o que que tem a ver isso comigo? Eu vou fazer agora os pedidos dos livros. E eu tenho uma quantidade específica de livro para pedir. Ou seja, se eu pedir, vamos dizer, 100 livros, eu só consigo vender 100 livros. Se eu pedir 40, eu só consigo vender 40. Então, eles estão imprimindo os livros por lançamento. Então, por isso dessa live, porque eu não quero deixar vocês sem livro.
Vocês vão ter como pedir na pré-venda. Por isso que o nome da live é pré-venda. O livro não está à venda ainda. Ele vai estar à venda só em agosto. Mas você pode comprar ele hoje e já garantir que assim que ele for lançado e assim que ele chegar aqui em Brasília, eu entrego ele para você. Tá? Então, por isso que eu coloquei primeira semana de setembro. Pode ser até que eu consiga te entregar antes. Duvido muito, mas existe a possibilidade ali, porque tem o frete, né, e tal. Então, eu coloquei primeira semana de setembro porque assim eu acredito que eu consigo entregar para todo mundo. Beleza? Então, a questão da entrega é por causa disso. Não desanima, porque você não vai estar com o livro agora. Pensa ao contrário, você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o livro. Você está comprando com antecedência para garantir que você vai receber o livro. A segunda parte aqui, ó, sem previsão de novas impressões para este ano, por causa dessa ideia da logística de impressão. Se eu peço os 100 livros e vendo os 100 livros, eu preciso de mais tempo para conseguir os próximos livros. Então, dá quase 3 meses depois. E esses quase 3 meses vai dar lá no final do ano. Aí você vai dizer, ah, Bia, mas setembro, outubro, novembro. Gente, as gráficas entram de férias. E outra, a gráfica que imprime isso aqui, a editora, né? Ela imprime outras milhões de coisas. O que a gente mais imprime no final do ano? Livro escolar. Qual é a chance disso aqui chegar? Ou disso aqui estar na fila primeiro do que o livro escolar do Colégio Olimpo, não sei das quantas, do Colégio Objetivo? Não vai estar na fila. Então, por isso que eu digo, a chance de conseguir imprimir novos exemplares ainda em 2026 é muito pequena. Então já garante o seu logo, mulher. Larga de ser besta. Já garante o seu logo. Porque senão, quando você quiser, você vai ter que esperar mais tempo ainda. Vai ter que esperar quase 4 meses para receber. Se você decidir que vai querer, por exemplo, no mês que vem, que eu já vou ter feito o pedido e tudo mais, você vai receber só em janeiro. Então você vai esperar muito mais do que de hoje para setembro. Então confia no que eu tô falando. Não deixe para depois, porque você vai demorar muito para receber isso aqui e perde a graça, né? Todo mundo lá no livro, lá no grupo lendo o livro, todo mundo gostando do negócio, acompanhando, comentando, e você aí sem saber o que eles estão falando, porque tu não comprou o livro. Então, aproveita até o dia 8 e compra, minha filha. O pagamento pode ser por Pix ou boleto bancário, tá? Isso aqui é tranquilo. E aí a parte importante aqui, preencha os seus dados de e-mail e telefone para você poder receber os presentes. Eu vou tentar enviar os e-books pelo seu e-mail. Caso dê ali caixa cheia ou ele volte para mim, eu vou pegar seu telefone, seu WhatsApp e vou te enviar ali pelo próprio WhatsApp, tá bom? Preencha os dados de endereço corretamente para receber seu livro, né, minha filha? Se tu vai receber pelo correio, você precisa botar seu endereço certo para eu saber onde você mora. Então, coloque o seu livro, o seu endereço correto, para que você possa receber seu livro, tá bom? Aqui não está escrito, mas eu vou abrir um parênteses. Quem quiser receber o livro das minhas próprias mãos, a gente pode marcar alguma coisa, porque eu sei que muitas clientes minhas moram aqui no Guará. Então, a gente depois pode marcar um esqueminha, tá? Mas aí é papo para depois. Primeiro você tem que comprar o livro, depois a gente marca esse encontro, como é que eu vou te entregar isso aqui. Papo para depois, mas podemos fazer? Podemos. Então, eu vou botar aqui um link no chat, tá? Que é o link que vai para a página de pagamentos do livro. Você vai clicar ali em comprar, ele já vai estar prontinho ali. Você vai ver ali R$ 70 e tudo mais. Você vai clicar em comprar. Aí você vai fornecer seus dados ali. Depois você vai clicar em gerar boleto ou Pix. E aí ele vai gerar ali o código e tal. E aí você paga. E pronto, eu vou receber aqui, eu acho, eu vou receber aqui as notificações. Mas lá no sistema da onde está o cadastrado pagamento, ele me dá certinho o nome de quem pagou e a hora que foi pago. Então, eu consigo saber quem foi a primeira, quem foi a segunda, quem foi a terceira, tá? Então, não tem problema. Você não vai tomar ali calote, porque pelo aplicativo ali eu consigo saber a hora do pagamento, se for Pix ou a geração de boleto. Então, dá para saber quem foi a primeira, a segunda ou a terceira. Tá bom? Então, agora deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui por aqui. Deixa eu ver, alguém tem dúvidas? Vamos lá, hora das dúvidas, enquanto eu boto o link aqui no chat. Espera aí que eu vou fazer pelo meu celular, que eu acho mais seguro. Ai, gente, curte minha live aí, ó. Quem tá assistindo pelo celular e tudo mais, deixa eu pegar o link aqui para eu colocar.
no chat. Quem tá gostando, manda coração, gente. Agora que eu posso olhar o chat, que eu tô fazendo outra coisa aqui. Bota coração, me incentiva, porque essa vida de blogueira não é fácil, gente. Deixa eu ver. Eu também não. Gente, eu sou uma coisa com o YouTube. Chat ao vivo. Achei. Achei. Isso, bota coração, bota coração. Ó, vou botar agora, hein? A Ana Paula já botou aqui. A primeira sou eu. Ó, vou botar o link agora para vocês, tá? Então, ó, esse link que aparecer aí no chat, você vai clicar e você vai fazer aqui o passo a passo que eu botei no slide aqui. Tá até no slide aí, né, do passo a passo, né? Tá aqui. Então, o link já tá aí. Eu vou continuar a live não acabou, então não vai embora, não acabamos ainda, eu ainda tenho coisas para falar para você. Mas aí, então, o carrinho já tá aberto, o link vai ficar aí, tá bom? E eu vou continuar aqui com a minha live. Então, não vi mais nenhuma pergunta aqui no chat, então eu vou continuar acreditando que ninguém tem perguntas, ninguém tem dúvidas, estou conseguindo explicar direitinho para vocês. Então, eu vou continuar aqui que estamos acabando, prometo. Então, aqui, dúvidas, por enquanto não tivemos, mas você pode escrever aí no chat se surgiu alguma dúvida aí no processo de compra, se tiver tido alguma dúvida. E aqui agora eu quero botar uma última palavra para você. E aqui agora, gente, não vou falar sobre o livro, tá? O livro já foi. Qual que é a minha última palavra aqui para você? Lá no grupo, no nosso grupo, eu faço uma entrega que é muito de coração. O meu trabalho lá dentro, ele é voluntário, ele é gratuito. É óbvio que eu divulgo o meu trabalho, é óbvio que eu divulgo o meu livro, as minhas sessões, os meus cursos. É um espaço para mostrar o meu trabalho, mas é principalmente um espaço para eu ajudar de forma voluntária. Quando eu falo que eu ajudo mães, a palavra ajudo às vezes parece que é uma coisa que precisa ser feita muito, ai, de coração, muito um amor e uma cabana, sabe? Aquela coisa assim, sem querer nada em troca, mas eu quero, e o que eu quero em troca, você também quer me dar em troca. O que eu quero em troca é você, mãe, se sentindo bem, se sentindo corajosa e encorajada, se sentindo segura no que você está fazendo com seus filhos. Quando eu faço lá as orientações no grupo, a minha maior missão, gente, é fazer com que você durma com a cabeça tranquila, que você tire a culpa da sua cabeça de não ser uma mãe suficientemente boa. Você é uma mãe suficientemente boa, você é uma mãe maravilhosa. Eu sei que todo dia, por pior que seja o seu dia, você dá o seu melhor. Eu acredito que toda mãe dá o seu melhor, por pior que você se sinta. E quando eu falo sobre dar o melhor, as mães pensam assim: ser uma mãe perfeita. Não tem nada a ver com mãe perfeita, gente. Eu não sou perfeita, eu dou altos surtos aqui em casa, eu grito às vezes com meu filho também, eu sou extremamente grossa. Não é sobre ser perfeita, nunca foi sobre ser perfeita. A ideia da maternidade é aquilo que eu trago lá no grupo, é um 1% todo dia. Um pouquinho melhor hoje do que você foi ontem. No que você conseguir ser melhor. Às vezes hoje você não gritou, mas você bateu. Amanhã você não bate, mas você dá uma gritada na orelha dele e tá tudo bem. A ideia é que isso aconteça cada vez menos, porque você vai aprender como conduzir o seu filho tendo a minha orientação. Mas não significa que você é uma péssima mãe porque você precisou dar uma chinelada, que você é uma péssima mãe porque seu filho é viciado em telas. Você não é uma péssima mãe. Você está fazendo o seu melhor. Então receba de mim esse conforto de tá tudo bem. Tá tudo bem, às vezes, trocar o pneu com o carro andando? Sim. Quando a gente passa uma fase, a gente acha que a gente entendeu o jogo, a gente não entendeu porcaria nenhuma. Vem a outra fase e atropela a gente. Então, sintam-se abraçadas no sentido de que tudo bem estar errando. Se você está no grupo, é porque você quer melhorar, você quer progredir, você quer evoluir. E isso, para mim, já é mais do que o suficiente.
Se você está disposta a ouvir um pouco do que eu digo lá dentro, que talvez nem seja para você, seja para outra pessoa, mas se você ainda assim estiver disposta a ouvir e estiver disposta a aplicar 1% que seja do que eu falo, mas se você estiver disposta a isso, já tá valendo a pena para mim você estar no grupo, porque é uma mãe a menos cansada, é uma criança a menos que apanha, é uma mãe a menos que surta, é uma mãe a menos que chora, é uma criança a menos que se sente não amada pelos pais, entende? Então, para mim, já vale muito. Eu quero você como a minha cliente? É óbvio que sim. Eu nunca menti isso para vocês, eu nunca escondi isso de vocês. É claro que eu quero que você compre a mentoria, que você compre o curso, que você faça as consultas. É claro, gente, é o meu trabalho. Mas é só sobre isso? Claro que não. É sobre ver você como uma mãe que tem potencial de crescimento e você ver que você é essa mãe que tem potencial de crescimento. Então, para mim, aqui fica muito mais essa ideia de você é capaz, você pode ser a melhor mãe para os seus filhos, tá? Então, para mim, a questão é essa aqui, ó. Seu sonho de ser mãe merece um final feliz. Eu quero que você se sinta bem com a sua trajetória na maternidade e eu quero que você tenha orgulho da educação que você deu para o seu filho. Tá bom? Com isso, então, eu vou deixar mais alguns minutos para ver se mais alguém tem alguma dúvida em relação aos pagamentos aqui, mas eu não vou trazer mais nada. Então, assim, a live acaba aqui. Se você tá vendo gravada,